Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo. Galera, esse corte aqui, vamos ver aqui a análise aqui completa do jornalista Benjamin Bach. Queria deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do Benjamin e depois um trecho aqui do canal da ESPN Brasil. O Benjamin, Flamengo campeão da Copa do Brasil. Primeiro tempo o Flamengo foi bem melhor, o Corinthians foi mal. Segundo tempo, futebol do Flamengo, futebol muito fraco. Dorival mexeu muito mal no time, recuou, chamou o Corinthians. O Corinthians jogou um baita segundo tempo. Roger Guedes se escondeu do jogo de novo, do Queiroz muito mal. Mas as substituições do Vitor Pereira no segundo tempo deram efeito. O Flamengo foi muito mal, o Corinthians conseguiu empatar, mas nos pênaltis o Matheus Vital conseguiu chutar essa bola lá na puta que eu pariu. Bateu mal. Que uma coisa é bater, o goleiro defender, vai na trave, mas ele chutou a bola, quase que derruba um avião aí em cima. Então, fazer o quê? O futebol. O time do Flamengo é muito bom, mas no segundo tempo não jogou nada. A decisão foi pros pênaltis e deu o Flamengo. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Bom, Matheus Vital, te falar, hein? Atividade. E o banco, o que citou o Zupac, você pega o Dorival, vai mexer. Primeira mudança do Dorival, 63, quando entra o Mateuzinho. Ele entra bem, porque ele está mais fresco, ele está, né, ele tinha que pressionar o Corinthians, ele está vendo a coisa ali, ele falou, pô, assim não dá. Só que as mudanças no Flamengo não produziram resultado como as do Corinthians. E a gente o tempo todo falava, o banco do Flamengo é o banco que decide jogos. O banco do Flamengo decide jogos. Só que o Flamengo perdeu. Não tinha o João Gomes, perdeu o Vidal e ali faltou gente para o meio de campo. Tanto que é o Davi Luiz que vai jogar de primeiro volante quando entra o Fabrício e o Bruno. Mas é o banco do Corinthians, embora tecnicamente inferior, que dá a melhor resposta. Com a entrada do Juliano, a entrada do Adson e o Maicon que vem. O Maicon é um grande jogador, mas está voltando de contusão. E o Matheus Vital também. Então, assim, o Vitor joga com as peças que tem e ele consegue fazer isso. Então, assim, é preocupante para o Flamengo, porque eu fico imaginando o que vai ser final da Libertadores. Final da Libertadores vai ser um pouco mais disso que nós vimos. Aí o rubro-negro pode infartar. Volta o João Gomes, né? Então, mas volta o João Gomes, né? Que hoje não pôde atuar. Mas a estrutura de jogo... Eu duvido que o Atlético Paranaense tente fazer o que o Corinthians fez. Não é do feitio do Filipão, não é característica do Filipão. Mesmo tendo acontecido hoje o que aconteceu, eu não acredito que essa... marcação na frente? Que essa vai ser a estratégia do time do Filipão. Pelo menos ele tentou. Não é. É diferente. Esse time é um time que tem esses jogadores que fazem isso que o Calçade falou. Eu, assim, conhecendo o Filipão, acho difícil. E não estou nem dizendo que ele deveria fazer. Eu acho que é discutível. Você olha também para o time do Atlético Paranaense, você vê os jogadores rápidos que ele tem na frente, ele pode, de fato, jogar de uma outra maneira e dessa outra maneira tentar... Então, eu acho que é um jogo diferente, com um adversário diferente. A gente está vendo o Dorival ser muito criticado, né? Eu acho que talvez, e aí claro que as críticas elas são todas centradas e focadas na saída das duas grandes estrelas do time, porque hoje, vamos dizer, são essas as duas grandes estrelas do time, Arrascaeta e Pedro. Primeiro que me parece que a alteração que acaba mexendo mais é uma alteração forçada. Quando o Zupac fala que é a partir dos 70, mais ou menos... Acho que 3 são, né, Jean? Não, o que eu quero dizer é que assim, o Thiago Maia se machucou. O Thiago Maia saiu machucado. Era o cara que, sem o João Gomes, era o cara que estava marcando, era o cara que estava pegando mais. Com o cartão amarelo. Era o cara que estava com o cartão amarelo, mas ele sai porque ele estava machucado. A gente viu. Ele, né? Então, assim, o Dorival ali tem que fazer uma mudança forçada. E talvez do ponto de vista defensivo, essa tenha sido a principal diferença no time do Flamengo. Porque não é que o Flamengo tomou o gol porque saíram Arrascaeta e Pedro. Você pode até dizer, pô, mas vai tirar esses caras que podem resolver o jogo a qualquer momento? Essa é outra discussão. Embora a entrada do Everton Cebolinha para aquilo que o jogo apresentava naquele momento, também fizesse sentido. Porque o Flamengo, de fato, estava jogando com as linhas muito baixas, estava tendo espaço para contra-atacar e não tinha nenhum jogador como o Bruno Henrique do passado, né? Como o Michael do passado. Então a entrada do Cebolinha fazia todo sentido. Parece que o Pedro, inclusive, saiu por problemas estomacais, não estava bem, então não era uma questão física. O Arrascaeta a gente sabe que tem questões físicas também.
Então, e assim, o grande jogo pro Flamengo é o jogo com o Atlético Paranaense. E o grande Hoje jogo é um jogo Flamengo muito é o jogo com o importante, mas o Atlético jogo da Paranaense. temporada é o próximo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho um pouco prematuro e precipitado você querer condenar completamente o Dorival pela saída dos dois grandes nomes. Acho que, no fim das contas, o que acabou fazendo mais diferença, o que acabou permitindo que o Corinthians, de fato, criasse chances, foi a saída do Thiago Maia. E convenhamos, com o Arrascaeta e o Pedro, o Corinthians tinha o domínio das ações praticamente o segundo tempo inteiro também. Se a gente falasse uma avaliação do Dorival até agora, a avaliação é muito positiva. Com as mudanças, o Flamengo ainda criava. Sejamos justos. Quando escapava. Mas o momento não é tanto, hein? Oi? O momento, eu diria que esse em termos de jogo, a gente talvez viva o pior momento, o que não quer dizer que o Flamengo esteja mal, mas é o pior momento do Flamengo nas mãos do Dorival. Vamos lembrar que esse time não vence há 4 jogos, né? O time das Copas não venceu o Fluminense, o Inter e o Corinthians 2 vezes. Tá, tudo bem, mas assim, eu vou antes de citar, vou lembrar aqui, esse time, para ser campeão da Copa do Brasil, eliminou o Atlético Mineiro com uma senhora partida. Com o São Paulo, tecnicamente, foi bem melhor, eliminou o São Paulo. Passou pelo Atlético Paranaense, finalista da Copa do Brasil. E agora conseguiu eliminar o Corinthians no melhor momento do Corinthians na temporada. E isso tem a ver com o treinador também. Então, eu acho que esse time, o trabalho do Dorival é um trabalho para muitos elogios. Eu acho que a formação que ele usa do 4-3-1-2, ela pode ser usada várias vezes. A minha única crítica é que, como disse já algumas vezes com o Pedro, participando do programa, ele deveria ter usado o Campeonato Brasileiro, a partir do momento que ele abre mão de ganhar o Campeonato Brasileiro, mesmo sem dizer, variar um modelo, para ter modelos diferentes com os principais jogadores e não apenas com outros jogadores. Começar o jogo? Não. Para ter uma alternativa para o jogo de hoje. Mas a alternativa ele usou. É isso, a alternativa é o Cebolinha. Quer dizer, ele tem usado, inclusive. Sim, porque o Dorival começar o jogo com o Cebolinha, ele até pode. Vamos imaginar que o Cebolinha joga o dobro do que está jogando. Pô, o Cebolinha tem que jogar. Sempre tem que sair alguém. E aí, quem que vai sair? Eu te explico fácil. Pedro. Fácil. Gabigol. Opa! Gabigol? Pronto. Vai tirar o Gabigol? É intocável? Não, mas você acha... No começo do jogo, durante o jogo é intocável? Mas é estou falando para começar. Desculpa. Então é o seguinte... No jogo de hoje era para tirar o Gabigol... Era para tirar o Gabigol, ele não tira, porque para encarar, tirar o Gabigol do time... É que eu não sei qual era a condição, não sei qual era a situação do questões físicas, não sei qual era a situação do Pedro ali, que o Jean falou. A informação é que ele não estava 100% agora. A questão aqui para mim é... o repórter falou ali. A questão para mim é assim, participei do programa com o Pedro na terça-feira, falei, alguns jogadores do Flamengo são sagrados pela história. O Gabigol está entre os jogadores sagrados. Você não mexe com esses jogadores no início das partidas, a não ser que aconteça alguma coisa. Você, desses jogadores, quanto tempo for possível em campo. Mas acontece, algumas vezes, você poder mexer nesses jogadores, porque mais sagrado que qualquer jogador é o clube, é a necessidade do clube. Hoje, em dado momento, a partida exigia que você, por exemplo, você tira o Gabigol, você bota o Cebolinha, que tem mais facilidade de recomposição pelo lado, você formou 2 linhas de 4 ali, Arrascaeta e Pedro, ou, tira o Pedro não está bem, Arrascaeta e Gabigol, 4-4, acabou o espaço. Acabou o espaço. Não era uma coisa... Mas o Dorival não treinou isso. E é difícil você ter que resolver isso numa final de Copa do Brasil. Então, eu tenho... De cada 10 coisas que eu for falar do trabalho do Dorival, eu vou elogiar 8, 9. Mas tem esse adendo. Isso faz o trabalho dele ruim? De maneira nenhuma. É um grande trabalho. É um trabalho que, repito, fez o Flamengo passar pelo Atlético Mineiro, pelo São Paulo, pelo Atlético Paranaense, pelo Corinthians. Ele foi muito melhor que o Atlético Mineiro no jogo de volta, deu um baile. Quando o São Paulo teve problemas coletivos... O Flamengo tomou gol com essa formação aí. Oi? Mas vai tomar gol, Cebolinha... Calçade. Não tem... Você quer certeza no futebol? Mas o Cebolinha estava ali. Vai jogar. O Dorival não vai mexer em nada, só menos por contusão e tal, ele não vai mexer em nada. Vai ser ele vai abraçado com esse Flamengo. E seria também perigoso tirar. Você faz uma mexida e aí não dá certo. Não é hora, né? E não é hora. Você vai tudo para as costas dele. Então, a única coisa que eu acho é que não é um alerta de caos. É bom frisar, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. O Flamengo carrega, do ponto de vista anímico, algo muito importante que pairou uma dúvida. Se você olhar o campeonato inteiro, foi o melhor time. O que poderia ser do Flamengo dia 29, sendo derrotado assim, perdendo o título em casa hoje para um Corinthians nas condições que foi.
ia carregar um peso muito grande. Não carrega, é campeão. Hoje, para o torcedor do Flamengo, só vale o título. Claro que não precisa falar do jogo em si, o recado que passa. Só que tem um outro time também do outro lado, tem um time do Filipão que não é o time do Filipão que brecou o Flamengo no Maracanã. Finalizando mal, jogando melhor, sufocando. Isso também precisa ser conversado. Eu acho que não dá para descolar que tem uma baita defesa do outro lado, um senhor time, e o Flamengo está encarando. É muito mais difícil o Corinthians de hoje para o Flamengo do que o Atlético de hoje. É jogo único, tudo bem, mas ainda assim eu tento ver o que foi o Flamengo com dificuldade, espetando, criando, escapando. Isso para mim também fica de recado. Não só a dificuldade de se jogar, que não é mais aquele Flamengo do início do Dorival, Flamengo que resolveu, Flamengo que construiu 19 jogos, né, Calça? 15 vitórias, 4 empates. Não é aquele. Mas é um Flamengo que ainda assim é muito superior aos caminhos. Frente. É isso que a gente passou um tempão dizendo que a distância entre o Flamengo e o Corinthians tinha diminuído, né, desde o confronto da Libertadores para o confronto da Copa do Brasil. E acho que ficou provado que, de fato, essa distância ela diminuiu bastante. No caso desse confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, pelo que o Atlético não está jogando, eu acho que a distância ela aumentou, embora o Flamengo não tenha melhorado, né? O Flamengo, de fato, não melhorou. Como disse o Zupac, ele não está jogando mais, mas o Atlético Paranaense parece entrar naquela ideia, naquela pegada que a gente via muitas vezes os times que ganhavam a Libertadores no Brasil entrarem, né? Que é aquela coisa, tem um Mundial lá no fim do ano, em dezembro, então deixa eu esperar aqui uns 6 meses, 7 meses para jogar a final do Mundial, para jogar a Intercontinental, né, que era um jogo apenas, e tudo bem. E, na verdade, chegavam lá longe do seu melhor. O Atlético não está no seu melhor. O Atlético não tem conseguido executar aquilo que a gente já viu ele executar em outros momentos. Então, mas, claro, nós estamos falando hoje muito do Flamengo e do que ele talvez não tenha conseguido fazer nos 90 minutos, porque ele acabou de jogar. É do Flamengo que a gente está falando, né? A análise é sobre o Flamengo, mas é preciso olhar para o outro lado também. Então, é o que o Pedro falou. Não existe nenhum motivo do ponto de vista, claro, hoje é o dia de comemorar o título da Copa do Brasil, mas mesmo do ponto de vista da disputa da Libertadores, não existe nenhum motivo, né, para desespero ou para grande despreocupação. Individualmente, coletivamente, o Corinthians é melhor que o Atlético. O Atlético é Vamos melhor entrar um pouco em campo? Fisicamente, só não sei se taticamente ele está pronto para esse tipo de jogo de... vai dar jogo. Ô Calçado, vamos entrar em campo um pouquinho? Quero colocar aqui para vocês agora 2 lances fundamentais da partida, né? O gol do Flamengo, logo no começo, ali entre 6 e 7 minutos. O gol do Pedro. Então vamos colocar aí o gol do Flamengo no primeiro tempo. A bola entra na área, o Pedro vai sair do meio ali para o lado esquerdo, olha. Saída do Cássio, gostaria que vocês falassem então a respeito desse gol. Passo de primeira, movimentação muito interessante ali. E jogadaça do Flamengo, muito com a cara da equipe, a qualidade, né? Cássio demorou um pouquinho para sair ou não? Ele errou um pouquinho o tempo de bola, sim. A falha da zaga é maior que a do Cássio. Maior do que pelo seguinte, presta atenção, o Pedro, ele é o camisa 9, ele é o cara que faz gols. Parte sozinho. Ele tá livre, não tem um zagueiro. Seguinte, você tem 3, né? Tem o Fábio Santos, tem o Balbuena, tem o Gil. O que você tá vendo, né? O Pedro recebe com uma facilidade, vamos rever o lance. Olha lá, Balbuena, o Gil. Já ficou livre, ali, já Fábio tá sozinho. Santos tenta aí, entendeu? Ele vai e volta sozinho. A hora que a bola entra no Everton Ribeiro, eles dão aquela saidinha e o Pedro entra. Então, assim, a falha disso, é uma falha para 3 de um posicionamento, entra nas costas, é o Gil ali. Aí volta no que eu acho, comentei aqui há pouco. Não é só a linha de 5 não funcionar, é um Corinthians que passou a funcionar com uma linha de 4 e bem protegido. Você coloca uma linha de 5, a primeira bola já tinha entrado, só que o Pedro não chegou, o Fagner também não ia chegar. Uma segunda bola entrou. E a bola quando entra, a gente estava comentando ali mais cedo, revendo o gol, né, Calça? O primeiro passe no bico da área é livre, a movimentação do Pedro, ninguém pega, a chegada do Everton Ribeiro, ninguém breca. Então, assim, são muitas falhas de movimento que não basta você ter uma linha de 5. É muito difícil marcar o Flamengo. Claro que é muito difícil marcar o Flamengo, mas assim, você nesse momento está todo mundo marcando a bola. Já deixaram de marcar o jogador. A movimentação do Pedro é algo... O Pedro puxando, arrastando a marcação é algo que ninguém espera. E o Fábio está no jogo, o Fábio está no jogador aberto ali e isso dá condição de jogo. E ele vem fazer a cobertura porque os zagueiros do Flamengo... do Gil já está nas costas. Porque o Flamengo confundiu a marcação do Corinthians. Mas não dá para o seguinte, na hora que a bola vai sair do Arrascaeta, não dá para todo mundo só olhar para a bola e esquecer o jogador. Você está no interior da área,
na marcação. Quer dizer, é aquela coisa sim, de... tem razão. Ainda mais, não é que tava ali vamos lá, o Vidal entrou na área. Não, é o Pedro. O Pedro é o cara que faz os gols. Então, para uma estrutura defensiva o que faz maior, o Felipe Luiz também. Dá uma olhada na Calçade. Olha o que ele faz. Então, ele mas para acho e que sai. o Gil vai trocando. Por isso que E a frieza do Pedro, eu concordo com o que o Calçade falou, mas acho que assim, acima de tudo aí tem o mérito do Flamengo, né? Claro, a claro. velocidade Acima de tudo, porque falava e a da defesa rapidez também, né? do...